O professor tem um iPhone 6 que quando pressiona o power ele trava no consumo de 40 mAh. Seria uma fuga? Como proceder diante? Primeira coisa, sempre que a gente tem um consumo abaixo de 200 mAh, quando você pressiona o power, a gente tem que esgotar a possibilidade de software nesse aparelho. Pode ser software. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? O aparelho, o iPhone com 40 mAh de consumo, a gente vai ter que passar aí ele no Trezor Tools, a gente vai ter que passar ele aí no iTunes, não é? E o Android também, abaixo de 200 mAh, a gente vai ter que passar ele numa JTAG da vida aí, numa Medusa Pro, numa EasyJTAG, né, numa UFI, é uma regra aí, abaixo de 200 mAh, a gente tem que esgotar a possibilidade de ser software, tá? Tem o esquema elétrico e essa sequência de power, ô João Brito, essa sequência de power, deixa a gente ver aqui se a gente consegue localizar alguma coisa nesse sentido para você. Nos esquemáticos não tem isso, tá? Raro a gente ver essa sequência de inicialização, a não ser em notebooks, tá? Mas vamos ver aqui, ó, PM 8952 datasheet. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. PDF não tem. 8916. Vamos ver se a gente acha 8916. Vamos ver se a gente acha esse PMIC aqui. PM 8916. Aqui, vamos ver aqui. Vamos fazer o download do datasheet. O datasheet é importante a gente aprender aí a leitura desse datasheet, tá? Importantíssimo. O datasheet é a folha de rosto do... Vou salvar aqui na área de trabalho e vou voltar lá pro Foxit Reader lá que me facilita a minha interpretação lá, tá? Porque aqui no navegador é meio que complicado tá maximizando, né? Baixamos o PDF aí, tá? E vamos lá no Foxit Reader. Baixamos aí, aqui está o PDF do datasheet, né? Desse PMIC 8916, que está aí em algum Motorola, acho que o Moto G4 tem, J5 tem também esse PMIC, tá? Então vamos lá. Aqui falando sobre esse PMIC, nós temos 91 páginas, né? Então o datasheet nos apresenta dessa maneira, né? Nós temos aí o datasheet, que é um fabricante desse PM8916, é a Qualcomm, né? Então ele está falando sobre o Power Manager, né, que é o CI, gerenciador, gerenciamento, né, de energia. Aqui nós temos aqui a versão dele, a versão C, né? Foi revisto em 13 de março de 2018. Aqui nós temos a revisão em agosto, ó, em agosto de 2015 ele foi feita a revisão nesse documento. Em setembro de 2016 foi feito, em março de 2018 foi feito. Se fizerem agora em 2020 a revisão aqui, vai virar agora aqui revisão D. Tá? E aqui falaram ó, em cada um bloco que foi arrumado, que foi consertado. Né? Eles alteraram a parte do cristal oscilador de 19.2, né? Os requerimentos, né? Referente à documentação, a parte de sequência de alimentação, então ele fez a referência correta ali. E aqui nós temos, ó, como se fosse o sumário, falando da introdução, a definição dos pads, onde que a gente vai usar, como que a gente usa, as famílias, né? Os termos e acrônicos, que é importantíssimo quando a gente não domina, né, o nome das linhas que saem ali. O colega perguntou como é que você sabe o nome dessas linhas todinhas? Sempre se baseando através do datasheet, que é através do datasheet que a gente vai conseguir aí buscar as informações das linhas, os nomes das linhas, tá? Definição EO, né? Parameter Definition ou Pad Description. A gente vai ter aqui a definição dos pads, entradas, os inputs, os outputs, os parâmetros dos pinos de entrada e os pinos de saída, parâmetros que significa cada pino daquele ali, a descrição elétrica, a especificação elétrica, né? Qual o valor máximo, operação máxima, qual é o consumo máximo da fonte, né? Características digital lá, as entradas de gerenciamento de alimentação, né? A opção de Overvoltage Protection, que é o OVP, fonte de detectação de fonte externa de alimentação, a parte de charge linear, battery charge, é a parte de carregamento, né? Então tem um circuito que carrega essa bateria,
Ele tem a opção também de monitorar a tensão da bateria, né? Ele carrega lá, ó, ele tem um sistema de monitoramento de bateria, o BMS lá, ó, Battery Interface Parâmetros, parâmetros de bateria, né? Quais são as bobinas de carga, né? As células de carga, para verificar. Ele tem a saída das fontes, ó, as referências dos circuitos, os bucks, os SMPS, os reguladores lineares, né? Os reguladores internos, as conexões. Aí ele tem a parte de house picking aqui, que é a parte analógica, os multiplexadores, os AMUX que tem, a parte de alimentação de cristal oscilador, sistema de clock, o RTC, que é o Real Time Clock, aí ele tem o Over Temperature Protection, controle inteligente de temperatura, né? Smart Thermal Control. Então você tem aqui, ó, a parte de controle de temperatura também, esse PMIC, interface de usuários, drive de Vibracal, interface e a sequência, ó, que está lá na página 62, né? E a gente vai navegando, né? Informação mecânica, tamanho dos pads, qual o tamanho dos pads, tamanho do CI, lista de figuras, as tabelas, né? Nós temos tudo isso aí descrito aqui nesse documento. Aqui é uma síntese, né, do que será visto nesse datasheet, né? O datasheet é muito interessante, pessoal. Aqui está a introdução e aqui a gente vai ver. Capítulo 1, você vai ver isso. Capítulo 2, você vai ver aquilo. Capítulo 3, você vai ver especificações, performances elétricas de cada pino, né? O que pode máximo, mínimo de cada um, tá? Aqui nós temos aqui, ó, o diagrama. Então, a gente já pode ver que se nós tivermos uma falha parte de áudio, num aparelho que contém esse PMIC, PM8916, nós teremos aí, ó, o codec de áudio integrado, né? Nós temos aí o codec de áudio, vou maximizar um pouquinho aqui para que vocês consigam enxergar aí, ó, do lado esquerdo de vocês aí, nós vamos ter aí o codec de áudio, aqui. Então, se eu tenho uma falha de microfone, pode estar relacionado ao PMIC. Se eu tenho uma falha de alto-falante, né? Está relacionado ao PMIC. Se eu tenho uma parte de receiver, né, que é o auricular, está relacionado ao PMIC. Se eu tenho uma falha de conector USB, ó, está conectado, tá? De acordo com o PMIC. Aquele coin cell charge, né? Aquele capacitor de carga, tá? Aqui são os LEDs, aqui o drive de Vibracal. Aqui, ó, faz o controle de W driver, né? Pode ser o backlight aqui também, microfones, né? E aqui, ó, na ponta nós temos as saídas, ó. Lembram lá? As saídas aqui, ó, todos esses que são ligados a capacitores, né? Nós temos os LDOs aqui, ó. Nós temos as saídas, ó. E cada saída dessa linear regulation, que são os LDOs, ó, nós temos a corrente máxima de cada linha dessa aqui que fornece, ok? E aqui nós temos, ó, as fontes chaveadas, os bucks, S1, S2, S3, S4. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4 bobinas lá no mínimo, tá? Máximo, as 4 bobinas grandes em volta lá do PMIC. Nós temos aqui a parte de RTC, que é o Real Time Clock, é a parte aqui de oscilação, tá? Aqui nós temos sumário, que é interessante. Nós temos aqui o termos e acrônimos. Por exemplo, a gente vê escrito lá no esquema, isso aqui, ADC. O que significa ADC? Analog to Digital Convert. Então, é um conversor analógico para digital. Tá? Nós temos ali, ó, o CP, Charging Pump, o capacitor de carga, né, o capacitor bomba. DAC, digital para analógico, não, é um conversor de digital para analógico. Né? ESD, né, elétrico de descarga. Né? I2C, Inter-Integrated Circuit, que é o protocolo de comunicação lá. Então, aqui a gente tem, ó, todos os acrônicos utilizados na eletrônica. Né? De onde que você tirou que ali é PA? O que significa PA? Lá, amplificador de potência. PCB, né? Printed Circuit Board, placa de circuito impresso. PGA, né? Amplificador de ganho programável. E assim a gente vai, ó, buscando os acrônicos
TCXO, que é a temperatura compensada de cristal oscilador, o cristal oscilador compensado por temperatura. TX, transmissão. Né? Em todas as siglas aqui, ó. XO, cristal oscilador. Então a gente tem todas essas informações aí num simples datasheet, pessoal.